E aí, pessoal, eu sou a Maria Helena e hoje nós vamos compartilhar e aprender um pouco sobre as tag questions, que é um ponto muito interessante na gramática da língua inglesa, certo? Bora lá. Começando na definição. Basicamente, as tag questions são usadas para confirmar ou questionar algo que foi dito antes. É o nosso famoso né. A gente sabe a resposta mais ou menos e a gente usa só para confirmar aquilo ou então para continuar uma conversa, um lero-lero. Por exemplo, tu vai, né? Mas ele que falou, né? Ei, tu é, né? Aqui tem algumas regrinhas gerais que você precisa saber para poder aplicar a gramática da tag question. Lembrando que a tag question ou question tag devem vir sempre depois da vírgula, certo? Para defini-los, é necessário perceber em que tempo verbal se encontra a oração principal. Aí tu me pergunta, mas Maria Helena, eu não sei nem para onde vai mais tempo verbal, já até passou da minha cabeça. Se você puxar bem, você lembra que o tempo verbal é o verbo que indica para ser utilizado o presente, passado e futuro. Lembra aí, do simple present, simple past, future continuous, past continuous e muitos outros, certo? Basicamente, para definir, é necessário você ter um conhecimento em tempos verbais para poder aplicar bem certinho e não se confundir na hora de fazer a questão e marcar a alternativa errada. Esse detalhe aqui, ele é bem simples e bem importante, que é, nas frases afirmativas, a tag question vai ser negativa. E nas frases negativas, a tag question vai ser positiva, certo? Olha esse exemplo. João is smart, isn't he? Percebam que na primeira frase, dividindo aqui com a vírgula, certo? João é inteligente. Eu estou afirmando que ele é inteligente. Logo, a minha tag question vai ser negativa. Que passando para o português fica: João é inteligente, né? Ou então, João é inteligente, não é? Nesse outro exemplo, a gente tem a seguinte sentença. You don't like pink, do you? Separando a vírgula e jogando a primeira frase principal. You don't like pink. Don't, auxiliar no modo negativo. A frase é negativa. Logo, a tag question que você vai usar é positiva. Ficando para o português. Você não gosta de rosa. Gosta? Deu para entender, gente? É super simples, não tem erro. Essa aqui diz: na ocasião de verbos modais, dentro da oração principal, eles também deverão ser utilizados na tag questions. Os verbos modais são todos aqueles que trazem sentido de expressar habilidade, expressar possibilidade, expressar obrigação, dar conselhos, permissão, alta crença, lembra? E aí, quando você tem a seguinte frase desse exemplo: You can speak Portuguese, can you? O verbo modal bem aqui, can, vai ser utilizado na sua tag question de modo negativo. Por que de modo negativo, Maria Helena? Porque na primeira frase principal desse exemplo, a afirmativa é
positiva. Eita, quase não sai. Bora lá pro outro. She couldn't swim when she was at the river. Could she? Mesmo macetezinho. Verbo modal, could, porém, na frase principal, ele está no modo negativo. Logo, sua tag question vai ser usada de modo positivo, certo? Deu para entender? Bora passar para a próxima. Agora, nós vamos entender como as tag questions são formadas. Bom, elas são formadas por duas frases e o que divide essas duas frases são a vírgula. Lembra daquele slide que a tag question sempre virá após a vírgula, logo formando outra frase, certo? Na primeira frase, que é a frase principal, você irá encontrar um sujeito, um auxiliar, um verbo principal e um complemento. Na segunda, vai ser repetido o auxiliar e o sujeito que compõe a primeira frase. Lembrando que nem sempre as frases vão ter o verbo auxiliar, mas deixa esse para outro tópico. Bora para esse exemplo aqui. You can drink beer, can you? Você não pode beber cerveja. Pode? Preste atenção, separamos as duas frases, certo? Primeira, segunda. Sujeito é o mesmo que o da segunda. O auxiliar é o mesmo que o da segunda, porém de uma forma negativa ou pode ser de uma forma positiva, porque como a gente viu, quando uma frase, nesse caso, está sendo negativa, a sua tag question vai ser positiva, certo? O verbo principal é o drink, que é o verbo beber, e o complemento é beer, cerveja. Deu para entender mais ou menos como é formado? Logo fica You can drink beer, can you? Você não pode beber cerveja. Pode? Nesse caso agora, você chega e me diz: Maria Helena, eu estava bem lá fazendo minhas atividades, quando eu vejo que a bendita frase não veio nem o verbo auxiliar. E agora só pode ter dado erro na impressão da gráfica. Gente, quando não vem o verbo auxiliar, a question tag será iniciada pelos verbos auxiliares do, das ou did, dependendo do tempo verbal da frase. Olha aí, ó. Por isso você precisa estar meio afiadinho nesse assunto de tempos verbais. Olha esse exemplo. Marina works with you, doesn't she? Separando primeiro e segundo, como a gente viu acima, fica Marina works with you. Frase afirmativa. Logo, a minha tag question vai ser negativa. Works está no tempo verbal simple present, certo? Logo, eu vejo o sujeito, que é Marina. E a Marina, ela está na terceira pessoa. E aí, quando está na terceira pessoa, a gente usa o does, que fica Marina works with you, doesn't she? Marina trabalha com você, não trabalha? Deu para entender legal? Bora pro outro slide agora. Se você estava pensando que esse assunto era só flores, que ia dar tudo certo e que não ia ter nenhuma regra chata, que nem todo assunto tem, você se enganou bem bonito, porque agora a gente vai entrar nas exceções e tem umas que são, pelo amor de Deus, hein? E a gente vai começar quando a frase no imperativo, a gente pode usar auxiliares shall e will. Olha esse exemplo. Let's go to the movies. Shall we?
Vamos ao cinema. Podemos? Stop thinking. Will you? Para de pensar. Você pode? Basicamente, a gente usa essas tag questions, esses auxiliares, para aquela frase no imperativo sair de um modo mais educado, mais fofinho, não sair de um jeito rude ou desconfortável quando você está falando com outra pessoa. Deu para entender? Agora a gente vai para a próxima. Quando o sujeito for nothing ou no, o pronome do caso reto it será utilizado. Lembrando que os dois, no caso as duas palavras, dois sujeitos, são negativos. Logo, a tag question será afirmativa. Aí tu dá uma lida rapidinho no exemplo e vê égua, mas tem dois auxiliares iguais, tanto na primeira e na segunda frase. Aí, quando for esses dois sujeitos, você tem que se atentar que é uma exceção e nothing ou no são automaticamente negativos, assim tornando a frase principal negativa, mesmo com auxiliar estando positivo. Assim que a frase é tornada negativa, logo a segunda frase, que é a tag question, continua positiva, certo? E aí fica, nothing can go wrong, can it? Nada pode dar errado. Ou pode? Olha esse segundo exemplo. No sugar is allowed. Is it? Nenhum açúcar é permitido. Ou é? Deu para entender essa questãozinha aí do sujeito? Espero que sim. Bora passar para outra. Essa daqui, ela é legal porque ela é simples. Prestem atenção. Sempre que a frase principal for afirmativa com I am, a question tag será aren't I. I, primeira pessoa, frase principal afirmativa. Bora pro exemplo. I am sitting here, aren't I? Eu estou sentada aqui, não estou? Você percebe e separa as duas, certo? Toda vez que você vê na frase principal o I am, automaticamente você vai usar o aren't I. Lembrando que a primeira frase principal tem que ser afirmativa. E se for negativa? Olha só, caso ela seja negativa, a formação da question tag segue o padrão normal. Ó, I am not sitting here. Am I? Mas Maria Helena, então por que o am I também não serve para o aren't I na frase principal afirmativa? Porque fica uma coisa muito confusa e pouco, como é que eu posso dizer, favorável esteticamente na gramática inglesa, certo? Quando você vê que a primeira frase principal é negativa, você segue o padrão normal da question tag. E quando você vê que ela é afirmativa, você inclui essa regrinha do aren't I. Tá beleza? Bora para a próxima. E a última exceção da nossa aula de hoje é o everybody, everyone, somebody e someone. Sempre que você bater o olho, tu tá lendo a frase, tu bater o olho em uma dessas palavras, tu lembra que vai ter que usar o pronome they na question tag. E mais ainda importante lembrar que mesmo a sentença principal, ou seja, a primeira frase principal, mesmo ela estando no singular, a question tag ficará no plural. Olha esse exemplo. Everyone was trying to help her.
weren't they? Todos estavam tentando ajudá-la, não estavam? Todo mundo ama o Chris, não amam? Someone helped you, didn't they? Alguém ajudou você, ou não ajudaram? Somebody will stay here with you, won't they? Alguém irá ficar com você aqui hoje, ou não vão? Deu para entender porque ela sempre fica no plural quando é essas palavras? Espero que tenham entendido, hein? Bom, gente, a nossa aula termina aqui hoje. Já deu, né? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida pode vir falar comigo e mais tarde eu vou encher vocês de exercício para praticar e ficar, ó, top nessa questão gramatical, viu? Um beijão, até a próxima aula. See you guys next week. Bye!